Olá pessoal, por que será que a temática da Revolução Russa que aconteceu ali no início do século XX, a partir de 1917, ainda causa tantas discussões acaloradas? Em dois vídeos nós vamos fazer o episódio 1 e o 2, e neste primeiro episódio nós vamos falar um pouquinho dos antecedentes da Revolução Socialista na Rússia. Vamos mostrar um pouquinho aí como estava a situação do poder czarista de Nicolau II na Rússia, que levou aí certamente a uma revolução que foi sem precedentes na história mundial. Afinal, o estabelecimento do governo socialista na Rússia é um dos momentos mais importantes da história do século XX. Vamos falar um pouquinho de desdobramentos e vamos falar do estabelecimento deste governo na Rússia. Mas antes eu quero agradecer a você que está se inscrevendo no canal. Você está ajudando a fortalecer muito o canal. O YouTube já está entendendo que os assuntos que são trazidos aqui são relevantes e com certeza o Play História ele foi feito para contribuir na sua construção histórica. Também quero pedir a você que você compartilhe. Se você gostar, você curta legal isso aí, faça os seus comentários. Isso é muito importante. Procurarei responder a todos os comentários possíveis. E é claro, né? Deixe o seu sininho ligado para que você não perca nenhuma novidade do canal. E agora vamos ao que nos interessa. Eu sou o professor Macari com mais um Play História para você. Por isso, produção, juntinho, roda aquela vinheta. Vamos analisar os antecedentes que ocorreram antes que aquela revolução de 1917 socialista na Rússia, considerada um dos eventos mais importantes do século XX, acontecesse. A Rússia, um país ali no leste europeu gigantesco, ela estava naquele momento vivendo o Império Russo. Era na verdade um império, uma vez que existia o czar. O czar quer dizer, a palavra czar é como se fosse César, então se refere à ideia de imperador. Ele dominava praticamente quase 15 países ali do leste europeu, todos debaixo da tutela do czarismo, absolutismo na Rússia. Isso aí fez com que cerca de mais de 80% da população que habitava a Rússia ali e todo aquele leste europeu que formava ali o Império Russo vivesse em condições de fome, de extrema miséria no campo e muitas necessidades nas cidades. A situação era extremamente alarmante, tanto que a Rússia era chamada, apelidada de o gigante dos pés de barro. Por quê? Porque o atraso que foi causado por conta de uma dinastia Romanov que dominava a Rússia há muitos anos fez com que, principalmente, a Rússia não participasse de forma efetiva da terceira fase da Revolução Industrial. Então ela estava extremamente atrasada no contexto econômico mundial. No finalzinho do século XIX, ali, já quase chegando no século XX, é formado então um partido de oposição ao czarismo. É o POSDR, Partido Operário Social Democrata Russo. E dois grupos chamavam a atenção pela adesão de pessoas. Existiam vários grupos ali, opositores, que participavam ali desse processo. Mas um grupo chamado Menchevique e outro grupo chamado Bolchevique chamava a atenção. A palavra Menchevique significa minoria. Um grupo um pouco menor, no entanto, mais abastada, mais rica e muito mais influente politicamente e com uma visão, uma perspectiva de política, embora socialista, de ideias marxistas, mas mais branda, menos radical. Por outro lado, tinha os bolcheviques. Bolcheviques, a maioria, uma maioria de pessoas mais empobrecidas, grande parte vivendo em plena miséria, tanto no campo quanto na cidade. Eles pensavam numa política muito mais radical em termos assim de intervenção na política que eles estavam vivendo naquele momento no czarismo. Tanto um lado
quanto o outro exerciam influência. Um exercia mais influência política e da maioria bolcheviques exerciam mais uma influência de massas, manifestações, greves e aí por diante, perseguindo o mesmo ideal: derrubar o poder absolutista do czarismo na Rússia. Porque na verdade a Rússia naquele momento ela era um império, ela era a Rússia e mais praticamente 14 outros países que integravam ali o Império Russo. É muito importante para quem está estudando Revolução Russa dar uma atenção especial na ordem cronológica dos fatos. Em 1905, já com mencheviques e bolcheviques tentando derrubar o poder, já formado ali uma oposição ao czar, a Rússia está envolvida com uma guerra com o Japão. E esta guerra ali, disputando territórios da Manchúria, faz com que a Rússia veja o quanto ela estava deficitária, porque não tinha condições de guerra, ela faltava munição, ela não tinha roupas, não tinha uma logística para estar na guerra. No entanto, o czar, para manter ali relações com os países capitalistas, mantinha também a Rússia na guerra. E neste resultado, Japão ele acaba vencendo a guerra, denunciando ainda mais a miséria a qual a Rússia estava passando naquele momento, causando revoltas dentro da própria Rússia, tanto no campo quanto nas cidades, greves, todo tipo de manifestação possível popular contra o czar estava acontecendo naquele ano. E uma adesão muito forte também de militares de baixa patente. Por exemplo, nós temos um navio blindado, o encouraçado Potemkin, que os seus marinheiros, os soldados que estão ali, eles vão simplesmente tomar esse navio para a causa revolucionária. Cada vez mais as tensões entre as classes ali burguesas, as classes camponesas, tudo agravava mais ainda a situação. E nós temos um fato que nós não podemos esquecer, que foi o famoso Domingo Sangrento. Um grupo de manifestantes, um grande grupo, eles vão fazer manifestações pacíficas, próximo ali ao Palácio de Inverno em São Petersburgo ali, e simplesmente são recebidos a bala. Milhares de pessoas morreram naquele dia, naquela tarde, aguçando ainda mais a revolta popular contra o poder absolutista czarista da Rússia de Nicolau II. O Nicolau II, então, naquele momento ali de bastante distúrbio, ele de certa forma se descontrola em termos de governabilidade. E ele então vai lançar mão de algo que ele fazia muito pouco uso, que era convocar o parlamento russo, que não tinha poder deliberativo, era mais assim um parlamento consultivo. Então ele vai lançar mão para tentar acalmar ali toda aquela situação. Ele convoca a Duma, representantes ali de vários grupos opositores, principalmente mencheviques e bolcheviques, vão fazer parte daquele momento. O czar promete ali cuidar das melhorias necessárias, melhorias sociais que precisavam, reivindicavam ali as pessoas. 4 dumas foram convocadas pelo czar, isso entre 1905 e 1912, mas já era 1912 e nada tinha mudado de forma significativa. Muito pelo contrário, estava até piorando a situação, as tensões aumentavam. Então, em 1912, mencheviques e bolcheviques, apesar de manterem ali o objetivo de derrubar o poder czarista, eles vão se separar, eles vão trabalhar de forma diferente para derrubar este poder. Finalmente, em 1917, com o agravamento da situação que veio se desdobrando desde então, começa-se então o processo efetivo de revolução socialista na Rússia. Não podemos esquecer que o Império Russo ele tinha um acordo de uma aliança militar com a Tríplice Entente, Inglaterra e França. Por isso, ela participou da Primeira Guerra Mundial, o que era de grande insatisfação popular. Uma marcha pelo Dia da Mulher ali, que aconteceu na Rússia, acabou assim virando, na verdade, um foco de altas manifestações por toda a Rússia contra o governo. Os proletários, então, uniram
unidos ali aos mencheviques, que pressionavam também, eles vão invadir literalmente ali o palácio do governo czarista em Petrogrado. Os militares não oferecem naquele momento resistência aos revolucionários e simplesmente Nicolau II, ele é forçado a abdicar, a sair do poder, e entra neste momento o poder menchevique na Rússia. Os mencheviques então chegam ao poder e o príncipe Lvov assume ali o comando de um governo provisório. Ele estabelece então uma assembleia constituinte. No entanto, ele tinha que enfrentar ali a oposição naquele momento dos contra-revolucionários, aqueles que ainda apoiavam o governo czarista e queriam trazer de volta esse governo ao poder. No entanto, os mencheviques então eles trocam de comando. O príncipe Lvov sai e entra então o comandante-geral do exército, Kerensky. E o Kerensky então vai fazer um levante, mas ele precisava de contar com o apoio dos bolcheviques. Conseguiram o propósito, detiveram então aquele levante. No entanto, por ter contado com o apoio bolcheviques, os mencheviques já estão mais enfraquecidos no poder. Por conta disso, 3 grandes líderes voltam então do seu exílio, perseguidos ali, que eram antes pelo czar. Eles têm o direito de voltar ali então para a Rússia. Ao voltar para a Rússia em abril daquele mesmo ano de 1917, Lenin, Trotsky e Stalin trazem também junto consigo propostas bastante populares. Frase: paz, pão e terra, e uma política de todo o poder aos soviéticos. Um soviete, na verdade, é um conselho comunitário. São os conselhos comunitários que vão se formando ali de acordo com cada classe. Conselho comunitário dos lavradores, conselho comunitário das indústrias, conselho comunitário da educação e assim por diante. Esses conselhos comunitários, eles têm de certa forma um livre, entre aspas, acesso ao poder, o que faz de certa forma que não haja necessidade de parlamentares, de deputados. Falando sério? Já que uma liderança soviética poderia reivindicar ali as suas necessidades diretamente para o poder central. Uma das promessas de Lenin era todo o poder aos sovietes. E é exatamente o que acontece. Também houve uma outra promessa bastante importante, chamada ali de tirar da Primeira Guerra Mundial a Rússia. Era uma promessa de campanha. E ainda mais, estatizar toda a propriedade privada, quer empresas, quer imóveis, tudo ficará então no comando do Estado. E é claro, né, isso aconteceria também com as terras. É óbvio que a maioria bolchevique, que estava totalmente revoltada com a situação, vendo que os mencheviques, quando estão no poder, eles não estão assim defendendo a classe operária, a classe camponesa, eles estão defendendo mais as suas próprias propriedades privadas, as suas próprias riquezas. Simplesmente então tudo isso se junta para começar ali um novo levante entre mencheviques e bolcheviques. Bolcheviques quer estar no poder e para isso tem que tirar do poder os mencheviques. Temos que entender aqui que embora tenhamos ali as ideias marxistas, mas essas ideias de certa forma vão se misturar com as ideias leninistas, depois no futuro com as ideias stalinistas e assim por diante. Então nem tudo o que aconteceu no estabelecimento da Revolução Russa, ela é exatamente aquilo que foi dito por Marx. Ao contrário, muitas das questões ali aconteciam porque quem estava na liderança também trazia suas ideias. Vale muito lembrar aqui que com o apoio do povo, simplesmente os bolcheviques derrubaram o governo provisório de Kerensky, derrubaram o governo provisório dos mencheviques e assumiram o poder total ali naquele momento da história da Rússia. Liderados então por Vladimir Lenin, simplesmente os bolcheviques eles acabam assumindo, derrubando o poder menchevique e assumindo o poder
e assina o tratado Brest-Litovsk, que vai fazer com que a Rússia saia da Primeira Guerra Mundial. Lenin cumpre suas promessas, estatiza as empresas, ele acaba com as propriedades privadas, ele faz então a reforma, entre aspas, agrária, porque na verdade a grande maioria ficou, ou quase todas as terras, ficou tudo na mão do Estado para fazer a redistribuição para o povo, e ele chega ao poder por meio do comunismo de guerra. Foi declarado então um governo dos comissários do povo, ou seja, em outras palavras, é um poder centralizador de comunismo de guerra, um novo modelo ditatorial na Rússia, totalmente de esquerda. Um outro detalhe importante, em 1919, então, Trotsky, ele comandou então a formação de um exército vermelho, que na verdade era o exército bolchevique, que entrou em atrito com o exército branco, formado ali por soldados de ordem de países internacionais, juntamente com apoiadores do absolutismo czarista, que tentavam ainda voltar ao poder. E nesse momento há uma guerra civil. A Rússia, na verdade, está dividida. Ainda existiam pessoas que queriam o antigo tipo de governo, outros queriam apoiar os mencheviques, e também tinha os que defendiam os bolcheviques. Esta guerra civil, ela foi comandada ali pela parte bolchevique por Trotsky, que com o exército vermelho ele derrota definitivamente o exército branco, acabando e consolidando de vez o comunismo na Rússia. Finalmente então está estabelecido, está consolidado o poder comunista na Rússia. Há agora um governo planificador, um governo com políticas totalmente tomadas pelo Estado, controladas pelo Estado, com um propósito: transformar a Rússia em uma potência. Nós vamos estudar agora, na próxima videoaula, nós vamos falar um pouquinho de como se desdobrou esse governo, o governo de Lenin, para a Rússia a partir da Revolução Russa. Fique conosco, assista o próximo para nós fecharmos esse assunto aí e termos informações importantíssimas que vão ajudar muito no nosso conhecimento. Valeu, pessoal! Assista o episódio 2, falando sobre o governo socialista na Rússia.